presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós somos a Igreja Evangélica Luz e Vida Milagres. Nós estamos localizada no município de João Pessoa, na Paraíba, na Travessa dos Milagres, número 40. O bairro é Varadouro, nas proximidades da Rua da Areia. Se você é aqui de João Pessoa, se você conhece João Pessoa, você já deve estar mentalmente localizando onde está a igreja. A Rua da Areia é uma rua onde costumeiramente, há muitas décadas, existem muitos prostíbulos. Então a igreja fica ali naquelas imediações. E eu quero dizer a você que está nos assistindo agora, não sei se você está nos assistindo de manhã, à tarde, à noite, não importa. Mas se você está nos assistindo agora, isso é um sinal também de que nós ainda estamos nesse período tão conturbado, de pandemia, isolamento social. Por esse motivo, os nossos cultos, eles não estão sendo presenciais, não estão ocorrendo na igreja, mas nós agora estamos gravando os cultos para poder passar essa mensagem, a mensagem do Senhor a cada um de vocês. A palavra do Senhor, toda palavra que é inspirada pelo Espírito Santo, ela é proveitosa para que haja mudança no caráter e na vida de cada um. E eu quero dizer a vocês que nessa igreja, na Luz e Vida Milagres, nós cremos no Evangelho. Nós cremos em toda a Bíblia de uma maneira integral, ou seja, não existe nenhum versículo da Bíblia que nós abominamos ou tiramos, mas nós cremos, a nossa fé está em toda a Bíblia. Mas acima de tudo, eu quero dizer a você que existe um que veio e que voltará. E o nome desse é Jesus, o Cristo, o Messias. E esse Jesus que veio e que voltará, ele fez um sacrifício muito grande de amor por cada um de nós. Então, cada palavra que sai da boca do Senhor Jesus, nos 4 evangelhos, elas são muito importantes, mas muito importantes. Por isso, nesse período, nós vamos priorizar, pelo menos as minhas ministrações, elas vão ser priorizadas e focadas mais nos 4 evangelhos. Nada impede também que, eventualmente, a gente venha pregar sobre alguma das epístolas do Novo Testamento ou algum dos livros
livros do Velho Testamento, porque afinal de contas a Bíblia nós cremos de uma maneira integral e ela é poderosa para trazer mudança a cada um de nós, aos nossos corações. Eu quero dizer a você que uma dessas mudanças, a palavra do Senhor diz lá em Mateus 16, 24, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, ele disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Então, existe uma questão prioritária para quem quer seguir ao Senhor Jesus. A primeira coisa, acima de tudo, é exatamente negar-se a si mesmo. E o que seria negar-se a si mesmo? É negar tudo aquilo que você mais almeja na sua vida, na forma como você é. Essa negação é muito de caráter. É uma transformação no caráter do homem, à semelhança do caráter de Cristo. Existe um padrão. O padrão do cristão quer dizer semelhante a Cristo, e nesse padrão do cristão nós temos um varão que é mais importante do que todos, que se chama Jesus Cristo. Ele sim é o varão perfeito, é o homem perfeito, o ser humano perfeito, e nele nós encontramos o nosso padrão de cristão. Então o que é que acontece? Nisso aí eu tenho que negar o meu caráter, né, a maneira como eu vejo a vida, para começar a enxergar a vida como se eu enxergasse aos olhos de Jesus. E aí eu começo a trazer mudança no meu caráter. E uma das mudanças que mais dói no nosso caráter se chama a questão do perdoar. Perdoar é uma coisa muito complicada. Para algumas pessoas talvez não seja, mas para você, meu amigo, minha amiga, que passou por grandes decepções ou foi muito ofendido, ou de repente houve diversas tragédias que ocorreram, algumas dessas tragédias aconteceram na sua vida, às vezes um filho que morreu, foi assassinado, coisas desse tipo, fazem com que a gente comece a meditar: será que é possível perdoar? Será que é possível perdoar? E essa indagação foi feita pelo discípulo, à época, discípulo Pedro, ao Senhor Jesus. E o texto base dessa ministração, né, que o título dessa ministração é Preciso Perdoar? O texto base está lá em Mateus 18, a partir do 21. E eu quero que vocês abram comigo, nós vamos ler uma primeira parte, que Pedro questiona Jesus quantas vezes se deve perdoar o irmão, e depois Jesus conta uma parábola, né, do credor incompassivo. E aí a gente vai tirar todo o entendimento disso que Jesus deixou, né, disso que Jesus falou aqui e deixou de ensinamento. Então vamos lá, vou colocar meu óculos, porque realmente eu não consigo ler sem eles. Então vamos lá. Mateus 18, 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro continuou perguntando, né? Aí respondeu Jesus, versículo 22, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se você é daqueles que gosta de fazer conta, 70 vezes 7 dá 490, certo? Mas não é o número em si que Jesus está falando, porque o número 7 para os judeus, ele tem um significado muito importante. O número 7 seria o número da perfeição, né? O número de Deus, o número do homem é o número 6, por isso que em Apocalipse, quando se fala da besta, é 666, né? Mas assim, não à toa que se fala isso, mas o número perfeito, o número da perfeição, o número que expressa a Deus é o número 7. E quando ele está falando 70 vezes 7, ele está dando uma ideia aí de infinito, de quantas vezes seu irmão precisar, certo? Agora entenda uma coisa, ele está dizendo para perdoar o irmão. Ele não está dizendo aqui para que, se o irmão se arrepender, você vai perdoar o seu irmão. Mas se o irmão vier lhe pedir perdão, né? Entendeu? Porque uma coisa é vir lhe pedir perdão, outra coisa é se arrepender verdadeiramente de coração. E nesses dias na igreja, um tempo desse na igreja, eu estava conversando com uma pessoa, um homem muito inteligente, letrado, né? E ele dizia: mas eu vou perdoar fulano, eu sei que fulano vem até diante de mim e me pede perdão, mas depois faz de novo. Aquilo ali é puro cinismo. Por que eu vou perdoar? Porque a palavra diz que é preciso perdoar. Porque o perdão que você dá a alguém, você pensa que você na verdade está dando algo a alguém, mas você está recebendo. Porque o perdão, ele vai tirar o peso do teu coração.
Porque tudo que vem pesando no seu coração é liberado pela palavra. E essa palavra, nesse peso específico de remorso, rancor, ressentimento, qualquer coisa, só sai através do perdão. Então o perdão é muito mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Eu quero que vocês atentem para isso, porque a Bíblia é assim, a palavra de Deus é assim. Porque o que a gente faz pelos outros, a gente recebe, né? Então, nesse contexto, o perdão é muito mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Você imagine alguém que está com uma grande mágoa, um grande ressentimento, até ódio no coração de alguém que fez um mal muito grande com um filho seu. Mas você vai guardar aquilo dentro do seu coração para toda a vida. Aí você diz assim, eu não consigo perdoar, mas é preciso perdoar. Porque aquela pessoa que te fez o mal, ela não merece que você fique o tempo todo pensando nela. Porque quando a gente não perdoa alguém, quando a gente tem raiva, ressentimento, alguma coisa, você imagine que a gente está, via de regra, nós estamos pensando naquela pessoa. Não deixe que pessoas que não mereçam, no seu critério de merecimento, não no de Deus, tá? Deixa isso bem claro. Pessoas que, segundo você, não mereçam a sua atenção, tenham, de certa forma, o seu coração voltado para elas. Não em amor, mas em rancor. Porque tudo isso também está dentro do coração. Então, assim, pense dessa forma. Eu não vou dar o direito dessa pessoa ser uma pessoa importante na minha vida. Imagine, essa pessoa se torna uma pessoa importante na sua vida. Lembre-se, quando nós nos apaixonamos, eu já me apaixonei durante a adolescência principalmente. Hoje eu posso dizer que eu amo minha esposa, mas a paixão em si é um sentimento, né? É uma reação química. E paixão quer dizer o quê? No significado de paixão quer dizer sofrimento. Então, quando alguém diz assim, eu estou apaixonado, eu estou sofrendo, é esse o significado. E uma pessoa que guarda rancor e ressentimento do outro, de certa forma está apaixonado, porque está também sofrendo. Está sofrendo pelo mal que o outro está causando. Na paixão entre relacionamento, entre pessoas, né? Nessa paixão, o sentimento lhe faz o tempo todo ficar pensando naquela pessoa. Mas imagine alguém que você tem ódio, que você tem mágoa, que você tem ressentimento. Você, sempre que vem o nome daquela pessoa, ou sempre que vem a imagem daquela pessoa na sua mente, muitas vezes, vem várias vezes durante o dia, você fica o tempo todo pensando naquela pessoa. Então aquela pessoa acaba ocupando o teu tempo. Não deixe que coisas ruins ocupem o seu tempo. Não falo que pessoas são ruins. Falo do pensamento de tristeza, de rancor que está ocupando o teu tempo. Isso não. Então vamos lá. Aí Jesus, ele vem aqui para o texto e ele começa a contar uma parábola. E eu quero que vocês observem bem essa questão da parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Preste atenção nesse número. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que sua dívida fosse paga. 10.000 talentos, esse devia ao seu senhor. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Veja bem que ele pediu a oportunidade de pagar e pediu que ele tivesse paciência, que ele pagaria. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Veja bem que não houve por parte do Senhor, ele não acatou o que aquele servo pediu, ele foi além. Porque o que o servo pediu? Que ele fosse paciente, que ele iria pagar. Mas o Senhor olhou para a situação dele e viu que ele não tinha com que pagar, então perdoou a dívida. Preste atenção, esse aí teve a dívida perdoada pelo seu Senhor. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele devia, a dívida dele era de 10.000 denários. Esse seu conservo, esse seu criado, esse seu servo, devia a ele 100 denários. Aqui dá para entender que a dívida do outro era muito menor do que a dívida daquele que teve a dívida perdoada. Entendeu? 10.000 denários e 100 denários. E aí, o que é que acontece? E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Paga-me o que deves.
Gente, isso aqui é sério. Ele teve uma dívida grande perdoada, mas quando foi repassar isso para o seu servo, ele chegou e sufocava o outro, cobrando de maneira, vamos dizer assim, muito impositiva, para que ele pagasse 100 denários. Então o conservo, melhor dizendo, coveiro. Então o conservo, caindo-se-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Preste atenção que ele disse a mesma frase que o outro disse: "Sê paciente comigo que eu pagarei." Né? Ele pediu dessa forma. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então, veja bem, ele não só não perdoou, como ainda mandou prender ele até que ele saudasse a dívida. Essa pessoa que foi presa tinha muitos companheiros e eles ficaram tristes com tudo que aconteceu, e eles sabiam da história que aquele que tinha mandado prender o seu amigo tinha sido perdoado de uma dívida muito maior. Então foram reclamar a quem? Ao Senhor de todos. Então o que é que acontece? Então o Senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares a cada um de seus irmãos. Eu vou repetir esse último versículo aqui, tá? Que essa é a explicação de Jesus, né, sobre a parábola. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Então veja bem, aqui é uma parábola que está exatamente tocando nesse assunto sobre o perdão. Então Deus, ele te perdoa de todos os teus pecados. Jesus tem uma passagem lá em 11, 24, 25 de Marcos, que diz o seguinte: e quando for orar, né, primeiro você vai fazer o quê? Perdoa os pecados, porque se você não perdoar os pecados dos seus irmãos, eu também não posso perdoar os seus pecados. Olha só, amados, preste atenção, se o sangue de Jesus vertido na cruz não tiver a capacidade de perdoar os teus pecados, você sabe o que significa? Condenação, inferno. Então, uma pessoa que não consegue perdoar ou não quer perdoar aquele que precisa ou que pede perdão, né? Então essa pessoa verdadeiramente ela vai enfrentar um julgamento, um juízo da parte do Senhor. E não queira isso, não queira isso. Se eu não me engano, está lá em Hebreus 10:34, acho que é 10:34, vocês me perdoem, né, se eu citei até errado, mas diz assim: triste coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Gente, é ruim mesmo você cair num julgamento desse, porque Jesus morreu na cruz para te perdoar, para perdoar os teus pecados, e você é incapaz de perdoar as ofensas que você recebeu, tudo que o outro fez com você. Mas pastor, foi muito pesado, mas Cristo era o único inocente. Qualquer pessoa, veja bem, um recém-nascido hoje, ele não é mais puro do que o próprio Senhor Jesus. Ele não é mais puro do que o Senhor Jesus. Você vai dizer: mas pastor, como é que o Senhor disse? Não é. Não é. Porque Jesus, para que ele pudesse vir puro, ele teve que vir do ventre de uma mulher que nunca se relacionou sexualmente com outro homem. A obra foi obra do Espírito Santo. Então, a mulher gerou, parte foi da mulher, mas entenda uma coisa: teve a obra do Espírito Santo. Então veja bem, Jesus, ele sempre foi puro, ele é puro. Então não existe ser humano aqui na terra mais puro do que Jesus. E ele morreu na cruz por mim e por você, para que a gente pudesse perdoar os nossos, aqueles que nos devem, aqueles que nos ofenderam. Então preste atenção, meu amado, minha amada. Nós temos que ter em mente e temos que ter essa consciência de que precisamos perdoar. Mas pastor, eu não consigo. Eu sei que certos perdões não é fácil, mas eu vou te dizer uma coisa: essa função de pastor,
nas igrejas, essa função de apacentamento é uma função também que dá uma certa liberdade ou dá um acesso para que você possa se consultar com o seu pastor, você possa chegar com o seu pastor, até mesmo se quiser procurar um psicólogo, mas você pode buscar ajuda, e eu digo para os evangélicos, principalmente a ajuda dos pastores, e eu digo aos pastores que façam isso por suas ovelhas, porque isso é necessário, para que a gente possa poder tratar isso aí. Às vezes não é fácil perdoar, assim, como estalar de dedos, não é, mas é possível. Então, assim, essa é a mensagem para hoje, e eu quero dizer a vocês que vocês possam ser muito abençoados nessa palavra. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Aleluia.